Ele colocou amém. Glória a Deus, a gente voltou, gente. Glória a Deus, voltamos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, ver se tá direitinho, funcionando. Tá dando aqui 1% aqui. Tá, glória a Deus, o pessoal tá começando a voltar aqui. Pastor Antônio voltar, a gente consegue. Gente, eu tive um problema técnico. O celular, não sei o que foi, deu um probleminha aqui, ele descarregou sem avisar. E ele tava conectado. Então, eu peço perdão aí pra você que tava na live, mas a gente vai voltar, viu? Só dá um tempinho aí pra eu retornar também pra live. Chegar pra ele, na verdade, né? Glória a Deus, o pessoal tá voltando aí. Obrigado, gente, por vocês que estão voltando aí, tá bom? Tô aqui agora na bateria aqui do celular, porque ele não era para ter feito isso. Deixa eu dar uma olhada aqui, ver se já tá carregando. Vamos lá. Glória a Deus. Pronto, a gente tá voltando. O pastor tá conectando aí. Pronto, varão. Voltando. Pastor, eu tive um problema técnico. Eu acho que Satanás não estava satisfeito com a nossa live e ele interferiu aqui. Porque o celular estava conectado e não estava carregando. Rapaz. As graças a Deus foi resolvido, né, varão? Glória a Deus por isso. Graças a Deus. Então, assim, o capítulo 4 e 5 de Apocalipse mostra a igreja no céu. E a pergunta, não é feita aí pelos irmãos, é como que seria esse tempo da igreja no céu. Não é isso? Sim. Como seria esse tempo? Bom, durante o período da tribulação, a tribulação vai estar rolando na terra e a igreja vai estar no céu, passando pelo seu julgamento. O julgamento da igreja logo após o arrebatamento. Tá certo? Então, durante esse período, a igreja vai estar sendo julgada e recebendo seus galardões. Lembrando que no tribunal de Cristo, no bema de Cristo, a nossa salvação não estará em jogo. Não é? Sim. Não estará em jogo. Falar isso. Entendeu? Não estará em jogo, porque se nós estamos no tribunal de Cristo, significa que escapamos da tribulação. Senão ele tinha deixado a gente para morrer, não é? Ficar para a tribulação. Mas como ele arrebatou, sim, mostra que a gente já está salvo. Se chegamos no tribunal de Cristo, estamos salvos. Essa palavra tribunal, pastor, é uma palavra muito mal interpretada por nós. Porque o tribunal, sim, a palavra grega é a palavra bema. Né? Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E a palavra tribunal é a palavra bema. E bema significa lugar de galardão. Então, o bema de Cristo é o lugar de galardão. Essa palavra foi tirada dos Jogos Olímpicos. Quando um atleta vencia os Jogos, ele era levado para o bema, que é o pódio. O famoso pódio. Sim. Bema significa plataforma elevada. Então, é o famoso pódio, onde nós iremos receber os nossos galardões, tá certo? E aí, não é? A gente vai, depois de receber os nossos galardões, certamente que nós teremos uma vida de adoração a Deus, porque a igreja é vista na atividade dos 24 anciãos. É aqui que eu queria pegar, né? Queria mostrar para vocês. Sim. Esses 24 anciãos, eles são representantes da igreja. Por que eles são representantes da igreja? Primeiro porque eles falam que foram comprados pelo sangue de Jesus, ó. Tá certo? Eles mesmos dizem que eles foram comprados. Segundo, João se inclui no grupo. No capítulo 1, versículo 6, João, ele fala que ele foi comprado da terra. E lá diz que os 24 anciãos, ele foi comprado e se tornou parte do reino de sacerdotes. E lá também, Apocalipse 5, versículo 9 e 10, fala que os 24 anciãos eles foram comprados da terra
e eles são reis e sacerdotes. Eu queria ler isso aqui, porque os próprios anciãos dizem quem são. Eles dizem aqui, ó, e cantavam um novo cântico, dizendo, ó, digno é de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue nos comprastes para Deus. Ele diz, nos comprastes para Deus de toda a tribo, língua, povo e nação. Então aqui, Apocalipse 5, versículo 9, os próprios anciãos dizem que eles foram comprados, não é? Para Deus, de toda a tribo, língua, povo e nação. Então eles foram comprados. Então o único povo que foi comprado pelo sangue de Jesus é a igreja. Tá certo? E eles mesmos estão dizendo que foram comprados. Tá certo? E João, lá no capítulo 1, versículo 6, se eu não me engano, ele vai dizer que ele foi comprado também e Deus fez dele sacerdote. Então os 24 anciãos aqui, eles são representantes da igreja. Eles têm coroas de ouro, ó. E a palavra coroa, sim, e a palavra coroa, ali é a palavra grega Stéfanos. Stéfanos. E o único povo que tem promessa de coroa é a igreja. Nenhum outro povo na Bíblia tem promessa de coroa. E os anciãos têm coroas de ouro na cabeça. E a palavra grega ali é Stéfanos, coroa de vencedor. Não é? O único povo que tem promessa de coroa de vencedor é a própria igreja. Tá certo? Um outro ponto importante é que, mais para frente, se eu não me engano, o versículo 10 diz que eles pegam as suas coroas e eles lançam diante daquele que está assentado sobre o trono. Parece que houve um julgamento recente. Ou seja, sim, acabou de acontecer o julgamento da igreja e eles, em reconhecimento ao sacrifício de Jesus, eles lançam as suas coroas diante dos pés da igreja. E a pergunta que foi feita, o que a gente vai estar fazendo? A gente vai estar adorando, porque os 24 anciãos, eles exercem essa função de sacerdote. Eles falam que eles são reis e são sacerdotes, eles foram comprados e eles são reis e sacerdotes. Pergunta para os irmãos, quem é a nação santa, a geração eleita e o sacerdócio real? A igreja. A igreja. Aí, gente. A igreja. Nós somos a nação santa, isso, a igreja. O sacerdócio real e o povo adquirido. Então, os 24 anciãos, eles exercem a função de sacerdote. Eles oferecem orações, eles louvam a Deus. O sacerdote não fazia isso? Isso. Não é? Eles pegam os incensos com as orações dos santos. Então, eles estão exercendo a sua função sacerdotal diante de Cristo, que é o sumo sacerdote. Você imagina aí que no céu tem o tabernáculo verdadeiro. O tabernáculo da terra, o templo, o terreno, é uma figura do verdadeiro que é no céu. Lá em Hebreus capítulo 8, foi advertido a Moisés, não é? Repetindo aquela passagem, onde Deus disse para Moisés assim, faze conforme o modelo que se te mostrou no monte. E lá também, no capítulo 8, diz que Jesus é o sumo sacerdote, está no verdadeiro tabernáculo, que não o homem fundou, mas Deus fundou. Então, os 24 anciãos estão no céu, exercendo a sua função sacerdotal. Daí o número 24. Por que 24? É 24 porque em 1 Crônicas, capítulo 8, capítulo 24, em 1 Crônicas 24, lá aparecem os turnos sacerdotais estabelecidos por Davi. E eram os turnos em número de 24. Aqueles sacerdotes se revezavam. Saía, entrava 24, saía 24. Saía 24 e entrava 24. Então não era assim? Um revezamento. Então no céu a mesma coisa. Tá certo? Não são apenas 24 anciãos, são mais de 24. Os 24 estão exercendo o seu turno. Eles saem, entra outros 24. Eles saem, entra outros 24. Por que eu sei que são mais de 24? Quando você for aqui para o capítulo 4, vamos abrir aí, capítulo 4 de Apocalipse. Abre aí para mim, comigo, versículo. Né? Versículo de número 4. Preste atenção. E ao redor do trono havia 24 tronos, certo? E via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Porque o autor de Apocalipse, ele fala 24 tronos e sentados 24 anciãos. Isso não foi colocado aqui à toa.
Porque os 24 tronos são fixos. E os 24 anciãos, eles se revezam. Tá certo? Sai esses 24, entra outros 24. Sai esses 24, entra outros 24. Assim como no tabernáculo terreno, não era apenas 24 sacerdotes, era 24 sacerdotes servindo no seu turno, mas saía esses 24 e entrava outros 24. Da mesma forma, os 24 anciãos, eles se revezam. Eles são representantes da igreja. Tá certo? Que se reveza. Sai esses 24, entra outros 24. Quer ver, ó? Vamos para o capítulo 5, que eu quero te mostrar que são mais de 24. Vamos lá? Amém. Vamos para o capítulo 5 de Apocalipse. Versículo, pastor. Vou te falar. Apocalipse 5, versículo 11, não é isso? 11. Sim, 11. Versículo 11. Parabéns aí quem está ligado na aula. Glória a Deus. Versículo 11 diz: olhei e ouvi a voz de muitos anjos. Observe que os anjos são muitos. Tem um número indefinido. Tá certo? Os anjos são o quê? Sim. Muitos. Número indefinido. Ao redor do trono. E dos animais, ou dos seres viventes. Os seres viventes... Sim. É um número definido, porque nós sabemos que os seres viventes são 4. Um com rosto de leão, outro com rosto de águia, outro com rosto de homem e outro com rosto de boi. Os seres viventes são 4. Capítulo 4, versículo 6, fala que os seres viventes são 4. Então, os anjos são muitos, um número indefinido. Os seres viventes são 4 e 2 anciãos. E era o número deles... 2 anciãos, milhões de milhões e milhares de milhares. Aleluia! Então, o número dos anciãos são milhões de milhões e milhares de milhares. Na verdade, os anciãos se revezam. E a pergunta que foi feita, o que fazem? Que faz a igreja se reveza com os 24 anciãos nessa adoração eterna ao nosso Deus. Maravilha? Amém. É o serviço do tabernáculo celestial. Servindo ao sumo sacerdote que é Jesus. E Hebreus 8 Amém. Fala que ele é o sumo sacerdote, né? Amém. Glória a Deus. Tem mais Vamos para mais outra pergunta? Pode arrochar. Tem mais. Pode arrochar. Vamos lá. Voltando um pouquinho sobre o assunto do anticristo. Quando a Bíblia fala sobre o povo do anticristo, é uma etnia ou um povo que ele vai conquistar? É o povo do príncipe que há de vir. Daniel. Sim, o povo do príncipe que há de vir vai destruir a cidade e o santuário. Ali é etnia. A palavra é etnia. Tá certo? Não é Amém. cidadania. Porque cidadania você pode comprar. Ou pode obter, Sim. né? Paulo tinha cidadania romana, por exemplo. Não é? Sim. E aquele comandante disse que adquiriu por grande soma de dinheiro. E você pode ter cidadania americana, mas a etnia é raça mesmo. Então, a etnia do anticristo é árabe, porque quem destruiu o templo foram os árabes. A etnia árabe. Desde aquela época já tinha ódio dos judeus. Imagine hoje. Continua o ódio aos judeus. Então, os árabes são inimigos naturais dos judeus. E tem que ter um fanatismo religioso muito grande para cometer os assassinatos que eles irão cometer durante o período da tribulação. Eles vão matar muita gente. Amém. O anticristo pode morrer antes dele reinar? Eu acho que é tipo algum milagre que iria acontecer na vida dele, ele morrer e ressuscitar, alguma coisa assim. Sim, isso aí é tirado daquela passagem, de Apocalipse 13, que diz que uma das suas cabeças foi ferida de morte, da besta, não é isso? Sim. Uma das suas cabeças, ela foi ferida de morte e voltou a ressurgir. Na verdade, cabeça ali fala de domínio e autoridade. E se nós formos olhar,
a besta, ela tem 7 cabeças. Não é isso mesmo? Sim. 10 chifres. As 7 cabeças, obviamente, são os 7 impérios que já dominaram Israel. Vamos lá. São os 7 impérios que já dominaram Israel. E se nós formos olhar bem, os impérios que já dominaram Israel, vamos contar? Império Egípcio, Vamos. Império Assírio, Império Babilônico, Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano, o sexto. 6 impérios já dominaram Israel. Falta o último, que é o Império do Anticristo. Tá certo? Falta o último. Então, 6 impérios já dominaram Israel. O 7º é o próprio Império do Anticristo. Tá certo? E lá em Apocalipse 17, diz que, quando João vai falar dos impérios, dos reis, ele diz que 5 haviam caído. Ou seja, até quando João estava escrevendo o Apocalipse, 5 impérios haviam caído. Certo? Quais eram os 5 que caíram? Egípcio, assírio, babilônico, medo-persa e o grego. Aí ele diz, um existe. Presta atenção, um existe. Então, o romano, ele estava no 6º império, quando escreveu. Ele fala, um existe, né? É o romano. Aí ele diz, outro não é vindo. Ele fala, outro não é vindo. Quando vier, tende a durar pouco. Falando do 7º, tende a durar pouco. Agora, vamos aqui interpretar isso aqui de uma forma melhor. Eu não estou nem abrindo o texto, eu estou indo de cabeça aqui, só falando. Tá certo? Então, Roma é o 6º império, concorda comigo? Sim. Roma é o 6º. Então, o império do anticristo é o 7º, que ele diz. Um não é vindo, quando vier, tende a durar pouco. Qual foi o outro império que sucedeu o Império Romano? Império, que eu estou falando. Império. Estou falando o catolicismo, que Roma continuou seguindo o prolongamento da perna ali. O próximo império de alcance mundial, pessoal, é o Império Otomano. O próximo império de alcance mundial, que é o 7º, é o Otomano. O Império Otomano, sim, ele começou em 1453 e tinha o islamismo como bandeira. O Império Otomano, ele foi de 1453 com a queda de Constantinopla, tá certo? A última perna do Império Romano do Oriente, tá certo? A última perna, em 1453, quando o sultão Maomé invadiu Constantinopla e tomou a cidade. Ali começou o Império Otomano, que tinha como regime o califado. E todo lugar que eles tomaram à força, eles destruíram a cultura local. Tá certo? Mudaram as leis. O calendário ficou sendo o calendário lunar, porque o calendário muçulmano é de 360 dias. É o calendário lunar. Assim como o calendário judeu é de 360 dias, o calendário muçulmano é o calendário lunar. E eles conquistaram os países do Oriente Médio, do norte da África, parte da Turquia. Então, o Império Otomano ele atingiu grandes regiões. E terminou. Sim. Agora, o Império Otomano é o único império que não foi tomado por outro. É o único império de todos eles que não foram tomados por outro. O egípcio foi tomado pelo assírio, o assírio foi tomado pelo babilônico, o babilônico foi tomado pelos persas, os persas foram tomados pelos gregos, os gregos pelos romanos, e depois o otomano não foi tomado por ninguém. Ele simplesmente, ali depois da Primeira Guerra Mundial, ali no finalzinho, entrou num acordo e ele descansou. Sim. Em Apocalipse, capítulo 13, vai dizer que ele vai ressurgir. A cabeça que é ferida de morte e ressurge novamente, ali no capítulo 17, diz que é o 8º rei. O 8º rei, no caso, é o próprio anticristo. Então, na verdade, o 7º império é o império do anticristo, que é o Império Otomano, que descansou,
e volta como o oitavo rei, vamos dizer, né? Para se cumprir o que está escrito em Apocalipse 17. Então, assim, essa cabeça que foi ferida de morte, na verdade, foi um descanso que o Império Otomano está tendo, e ele retorna novamente como califado, do mesmo jeito, para poder dominar o mundo, porque não foi tomado por nenhum outro império. Beleza? Sim. Beleza. Esse é o entendimento que eu tenho dessa passagem aí. Deu para todo mundo entender? Amém. Amém, né? Amém. Mais uma pergunta. Diga. A estátua que João fala em Apocalipse seria o quê? Qual estátua? Do anticristo? Eu acho que é essa que está falando. Qual o capítulo que é? Não falou, não? Não, falou não. Só colocou uma estátua aqui. Eu não sei se A ele Bíblia falou fala... Diga, pastor. Eu não sei se ele está falando de Apocalipse, o livro mesmo, ou se fala do final dos tempos aqui. Eu sei que ele falou aqui da estátua. Bom, existe a imagem da besta, que é adorada. Sim. Lá no capítulo 13 de Apocalipse, né? Então, acredita-se que essa imagem, ela é adorada. Ela pode ser uma imagem que seja refletida no televisor, alguma coisa mais moderna, né? E João viu, a imagem falava. Também. A imagem falava. Tá certo? Então, podia ser alguma coisa que reproduzisse a voz. Então, podia ser alguma coisa desse tipo. Então, se você pode for... até ser aquela torre lá que tem uns canhõezinhos de áudio que fica fazendo eles orar, né? Pronto, isso mesmo. Pode ser isso aí também. Aqueles canhões de áudio que tem lá, então a imagem falava, e quando ela falava, eles se prostravam e adoravam. Pode ser isso aí também. Amém. O anticristo vai ser antes do arrebatamento? O nome da irmã que fez a pergunta foi Conceição de Souza. Sim, Conceição. A Ceissa, lá de Vila Popular. Um abraço, Ceissa. Pernambuco. Rapaz, tá indo longe essa live, hein? Lá de Pernambuco. Qual é a pergunta que ela fez aí? O anticristo vai ser antes do arrebatamento? Eu acredito que o anticristo ele se manifesta depois que a igreja sair. Não é? Sim. Eu acredito que a igreja sai primeiro, porque a tribulação não começa imediatamente após a saída da igreja. Muita gente confunde e pensa que a tribulação vai começar logo que a igreja sair. Mas não é assim. O marco inicial da tribulação é a assinatura do acordo. Sim. O acordo é assinado. Está lá em Daniel 9, 27, diz que ele fará um pacto firme, ou um acordo firme, por uma semana com muitos. Então ele vai fazer um acordo, né, com algumas nações, inclusive Israel, e depois da assinatura desse acordo é que começa a tribulação, porque tem que estar documentado. As 70 semanas de Daniel, estudou, né? Ela tem que estar bem documentada. Então, quando o acordo é assinado, aí o anticristo ele se manifesta. Quem estiver vivendo aqui nessa época vai olhar para o branco dos olhos dele. Eu não quero ver nem a cara desse cara. A gente pode dizer que ele já está vivo quando a igreja, antes da igreja ser arrebatada, porque ele tem que ter idade para poder, né, liderar. Ele não vai nascer depois da igreja ser arrebatada. Sim. Amém. Mas só será visível ao mundo durante a tribulação. E é nos últimos 3 anos e meio que ele vai ser identificável. Mais identificável, que ele vai mostrar quem ele é, né? Nos últimos 3 anos e meio. Sim. Que de fato ele estava planejando. Pastor, tem mais outra pergunta. O que significa de verdade as bodas do Cordeiro? As bodas do Cordeiro. Bom, as bodas do Cordeiro, essa é uma pergunta muito boa. Eu vou dar uma volta boa para responder. Vocês estão disponíveis? Vocês estão afim?
Eu vou dar aqui uma volta boa para responder e vai ser abençoado, hein? Vai ser abençoada essa resposta. Amém. Bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro são as festas a festa de casamento. A festa de casamento. Sim. Porque em Israel acontecia da seguinte maneira: a pessoa, quando estava unida com a outra, certo? E iam se casar, era feita uma reunião na casa, normalmente, do pai da noiva. Da noiva, né? Da noiva. Os dois, o noivo e a noiva, ia para a casa da noiva, convidava-se algumas pessoas íntimas para uma reunião. Ali era feito uma refeição, um jantar, alguma coisa, uma cerimônia. E o noivo pagava o dote pela noiva, tá certo? Pagava o dote para ela. Eles faziam o voto. E após isso acontecer, então ela já era dele, ela já pertencia a ele. Mas normalmente ele deixava ela lá e dizia-se assim: vamos preparar lugar. Nessa expressão preparar lugar, era o pai do noivo com o noivo iam preparar um lugar onde ia haver a relação do casal, a relação sexual entre eles, as vias de fato, certo? A noite de núpcias. Então ia preparar esse lugar. Então eles saíam, deixavam a noiva e ia. E depois que o lugar estivesse pronto, ele podia voltar e pegar ela a hora que ele quisesse. Porque ela já era dele. Tá certo? Ela já pertencia a ele. Então a qualquer hora ele podia vir e levar. Ele já pagou o dote, já fez os votos. O lugar já está preparado. Pronto, aí agora ele voltava e ele pegava a noiva normalmente em secreto. Tá certo? E ia para a noite de núpcias. Para as vias de fato, para a relação do casal. Normalmente, eles ficavam 7 dias em relação. E depois, ela voltava com ele, já casada como esposa. Tá certo? Sim. Já voltava como esposa. E quando ela voltava com ele, já casada como esposa, as amigas da noiva vinham dançando com lâmpadas. As amigas da noiva que cresceram com ela vinham dançando com lâmpadas. Tá certo? Aí é que entra a parábola das 10 virgens. Né? Que 5 eram prudentes e 5 eram loucas. As prudentes conservaram azeite em sua lâmpada. E quando o noivo chegou, elas entraram para as bodas, porque as bodas é a festa de casamento. Entende? As bodas é a festa de casamento. É quando o casal já teve a relação, já foi para as núpcias e volta casado. Em Israel, quando eles vinham casados já, o que acontecia? As virgens vinham dançando com lâmpadas, as amigas da noiva. E no caso, as amigas da noiva, as virgens da parábola não é a igreja. Sim. As virgens da parábola é Israel e os convertidos da tribulação, que vão para a festa de casamento juntamente com a noiva, com a igreja, quando ela voltar com Jesus. Amém. Tá certo? É desse jeito a analogia. E a gente vai ver isso lá em Apocalipse 19. Vamos abrir lá? Vamos. Vamos abrir aqui Apocalipse 19. Apocalipse 19, que eu quero te mostrar. Versículo 7. Versículo 7. Ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa de casamento. Tá certo? Lembra das bodas de Caná da Galileia, da festa de casamento? Lembra das bodas? Sim. Pronto. Ali já era festa. Eles já tinham casado, já tiveram uma relação. Tá certo? E aí já estava na festa de casamento. Então aí diz que bem-vindas as bodas, são vindas as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se preparou. Observe que não é mais noiva. Aqui é esposa. Já é esposa. A tradução certa aqui é esposa. E já a sua esposa se preparou. O texto de Apocalipse 19 fala da segunda vinda de Cristo. Não é? Cristo está no céu com a igreja e a igreja está se preparando para voltar à terra novamente. Essa é a visão que João está tendo da igreja no céu. Então,
está voltando, a igreja está voltando com Jesus. E aqui o texto diz que ela está se preparando para as bodas. Ela está se preparando para a festa de casamento que vai acontecer na terra. Os convidados para a festa de casamento são os convertidos da tribulação, dentre gentios e judeus, que são as virgens da parábola das 10 virgens, que muita gente diz que é a igreja. Jesus vem buscar uma noiva, não vem buscar 10 virgens. Ele não é polígamo. Tá certo? A igreja volta com Jesus casada e os convidados para a festa de casamento, para as bodas, eles são as virgens da parábola que vem dançando com lâmpadas. E a igreja volta com Jesus casada. Vamos continuar. Versículo 8 vai dizer assim: e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as obras justas dos santos. Então a noiva aqui está se preparando, se vestindo de linho fino, branco e puro, e o linho fino, branco e puro, são as vestes recebidas após o julgamento, porque Jesus falou que aqueles que vencessem iriam andar com ele vestido de branco. Né? Agora, guarda aí que a noiva está vestida de linho branco, fino e puro. Vamos ver a igreja voltando com Jesus? Vamos ver ela voltando, ela não fica no céu, como muita gente pensa. Vamos para o versículo 14. Versículo 14 vai dizer assim: e seguiam-no, seguia Jesus, Jesus está voltando, e a igreja seguindo ele. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, vestidos de linho, fino, branco e puro. Ou seja, a igreja voltando com Jesus, e as bodas vão ocorrer após a Cristo voltar à terra. Vai ser a festa de casamento. Se lembra aí que Jesus falou que não ia beber do fruto da videira até que ele chegasse no reino de novo? Então, na festa de casamento, nas bodas do Cordeiro, aí ele vai beber desse vinho. E os convidados para a festa são o povo judeu convertido e os convertidos da tribulação dentre os gentios. Beleza? Que analogia fantástica, né, pastor? Isso. Pastor, isso também faz a gente entender mais ou menos como era a relação de José e Maria no nascimento de Jesus, né? Porque eles eram noivos. Eles Sim. ainda não tinham casado, né? Porque Maria fala, nunca conheci homem algum, significava que José estava se preparando para pagar o dote, pegar ela como esposa e poder consumar o casamento, né? Não foi possível, antes ela engravidou, José esperou pacientemente, mas depois teve muitos filhos, porque Jesus teve outros irmãos, né? E muita gente diz que Jesus não teve irmão, teve vários, não é? Aí era muita maldade com José, né, não? Ele já não teve, não é, ali o prazer de desfrutar da virgindade de Maria, e aí era muita ruindade, não é? Ele não ter nenhum tipo de relacionamento com ela. Mas a Bíblia fala que Jesus teve outros irmãos, inclusive o Tiago, que escreveu a carta, ele era irmão de Jesus. Amém. Vamos para outra aqui. Falar um pouquinho sobre juízo final. Sim. E o trono branco. Eu acho que o trono branco o senhor já falou, né? Mas aqui seria o juízo final aqui, do irmão Wallison. Pronto. Então, meu irmão, o juízo final, né? O juízo final, ele acontece, o julgamento final, a Bíblia fala sobre 2 ressurreições, tá certo? Certo. A ressurreição para a vida e a ressurreição para juízo, para julgamento, para condenação eterna, né? Então, vamos para Apocalipse 20, vamos para o texto? Vamos lá? Amém. Vamos aí responder ao irmão com categoria. Vou responder com categoria essa aí. Capítulo 20. Certo. Versículo de número 4. Certo. Apocalipse 20, versículo 4. Bom, lembrando aqui que Cristo foi o primeiro a ressuscitar, correto? Sim.
Depois, a igreja, o segundo grupo, no arrebatamento, correto? Certo. Correto. Certo. Depois, as duas testemunhas na metade da tribulação. Elas são mortas e ressuscitam. Correto? Correto. Correto. Agora, o próximo grupo a ressuscitar é justamente os mártires da tribulação. Tá certo? E juntamente com os crentes da antiga aliança. Então vamos ler aqui a ressurreição dos mártires e o que Jesus vai falar sobre a outra ressurreição. Então a ressurreição para a vida se divide em 4 partes. Cristo, depois a igreja no arrebatamento, as duas testemunhas na metade da tribulação e depois os crentes da antiga aliança juntamente com os mártires da tribulação. Fecha-se a primeira ressurreição, que se divide em 4 partes. Então vai se iniciar agora, e vai falar aqui, no texto que a gente vai ler, que vai haver uma outra ressurreição. Vamos ler? Apocalipse 20, versículo 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem. E não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui está se referindo àquelas pessoas que ressuscitaram e não colocaram a marca da besta. Tá certo? E diz que elas reviveram e vão reinar com Cristo durante 1000 anos. O versículo 5 vai falar, mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. E aí ele diz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, que se divide em 4 partes. Cristo, a igreja, as duas testemunhas, os crentes da antiga aliança, junto com os mártires da tribulação. Fecha-se a primeira ressurreição. Quem não tiver nessa, vai só ressuscitar na última ressurreição, chamada de segunda ressurreição, ressurreição para a condenação eterna, ok? Beleza? Ok. Fecha-se a primeira ressurreição. Então, essa ressurreição, a última, só vai se dar, conforme o texto que a gente leu, depois que os 1000 anos se completarem. Então, depois do milênio, aí essas pessoas, os ímpios de todas as épocas, vão ressuscitar. E eles vão comparecer diante do trono de Deus. E vai ser aberto vários livros. E vai ser aberto o livro da vida. E as pessoas vão ser julgadas pelas coisas que estão escritas nos livros. Esses livros aí são os livros das obras. Todas as obras que nós fazemos estão registradas em livros. Pisou no rabo do gato, está registrado. Ajudou a velhinha a atravessar a rua. Coisa boa, né? Está registrado. Roubou 10 reais na carteira do pai para comprar din-din. Está registrado. Quebrou a vidraça da vizinha e se escondeu. Está registrado. Então, as obras estão registradas nesses livros aí. Agora, o livro da vida registra nomes. A salvação é garantida se o nome estiver no livro da vida. Livro das obras não salva ninguém. Porque depois, todas essas pessoas, elas serão jogadas dentro do lago de fogo. Ali no capítulo 14 e 15 de Apocalipse diz que todas as pessoas vão ressuscitar. Os mortos ressuscitarão. O mar vai dar os mortos que nele havia. Ali diz, mortos grandes e pequenos, ou seja, de várias estaturas, serão ressuscitados diante de Deus. E essas pessoas serão lançadas vivas no lago de fogo. Tá certo? Com seus corpos ressurretos, hein? Elas vão receber um corpo ressurreto, um corpo preparado para o sofrimento eterno. Da mesma forma que a gente vai receber um corpo de glória para vivermos a vida plena com Deus, essas pessoas também vão receber um corpo para que elas possam estar em condenação eterna. Amém. Tá certo? Então, assim, essa é a última ressurreição. A ressurreição dos ímpios, que vai ocorrer depois do milênio. Tá certo? Eles vão ser julgados um por um. O texto fala, né? Que eles vão ser julgados um por um. Amém. Tá certo? Respondido aí?
Respondido. Deixa eu ver aqui, vou tirar agora mais outra dúvida de algum outro irmão aqui. Aproveitar essa questão da ressurreição, pastor, eu vou fazer uma pergunta aqui. Quem são os santos que ressuscitaram em Mateus 27:52? Pronto. Eu acho que é se você quiser saber quem são mesmo, se você quer saber quem são essas pessoas, existe um livro chamado O Evangelho de Melquisedeque. É um livro apócrifo. Tá certo? Perdão. O Evangelho segundo Nicodemos, Nicodemos, tá certo? Esse Evangelho é um apócrifo. E nesse livro, não é inspirado por Deus, serve como testemunho histórico. Lá conta a história. Sim. Lá conta a história de várias pessoas que ressuscitaram nesse dia aí. Várias, inclusive o Simeão, que pegou Jesus nos braços. Nicodemos, no seu evangelho, diz que ele estava dentre esse grupo aí. Sim. Várias pessoas, ele vai contando várias pessoas, personagens bíblicos que ressuscitaram nesse dia aí. Então, essas pessoas ressuscitaram todas e vieram morrer de novo. Porque tem muita gente que defende Sim. que essas pessoas foram elevadas ao céu. E são os 24 anciãos. Eu já vi pessoas falando isso, pastor. Mas, na verdade, essas pessoas ressuscitaram, tiveram uma segunda chance e vieram a morrer de novo. Significa que Jesus, quando esteve lá embaixo, ele deu segunda chance para várias pessoas. Ele tinha acabado agora de ter poder no céu, na terra e embaixo da terra. Lá embaixo. E para demonstrar o seu poder, ele mandou muita gente voltar. Volta. Volta e diga o que aconteceu lá embaixo. E o Evangelho, segundo Nicodemos, vai mostrar os dias de Jesus lá no Hades. Interessante, hein? É uma leitura tão emocionante. Ela é perfeita. Ela é perfeita até o capítulo 12. Do capítulo 12, o cara começa a falar um montão de besteira. Ué, dá para baixar aí. Bota em PDF aí que você vai conseguir baixar na internet. O Evangelho segundo Nicodemos. Aí vai mostrar esses dias. Mas, assim, biblicamente falando, né? Biblicamente falando, aquelas pessoas vieram a morrer novamente. Elas faleceram, elas ressuscitaram e depois morreram de novo. Assim como Lázaro de Betânia morreu e ressuscitou, Dorcas, o filho da viúva de Naim. Sim. Então, eles ressuscitaram, mas todos vieram morrer novamente. Então, essas pessoas ressuscitaram no dia em que Jesus estava descendo ao Hades, ele dando a segunda chance para aquelas pessoas, mostrando o seu poder lá na região dos mortos. Eita, Deus poderoso. Glória a Deus. Entendendo. Deus poderoso. Seriam, então, pessoas contemporâneas, não é isso? Contemporâneas de Jesus. Contemporâneas de Jesus. Uhum. Já foi. Estou tentando aqui decifrar aqui uma letra. Decifra aí, meu irmão. O que é o tribunal de Cristo? Quando haverá o tribunal? Então, o pessoal aqui está me ajudando aqui. O que é o tribunal de Cristo? Quando haverá esse tribunal e por que passaremos por esse julgamento? Pronto. Bom, eu falei ainda há pouco sobre isso. Não sei se a pessoa estava na live ou chegou depois. Mas eu falei que durante o período da tribulação, quando vai acontecer? Quando? Durante o período da tribulação, né? Enquanto a tribulação estiver comendo solta na terra, nós vamos estar com Cristo, né? Lá nesse tribunal. E a palavra tribunal aí é a palavra bema. A Bíblia fala em 2 Coríntios, capítulo 5, não é que todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E a palavra tribunal é a palavra bema. E bema é uma palavra que significa plataforma elevada ou lugar de galardão. Então, bema é como se fosse o pódio. Então, no tribunal de Cristo, a nossa salvação não está em jogo. Porque a palavra de Deus diz que quem crê em Jesus não é condenado.
mas quem não crê já Sim. está condenado. Então, a nossa salvação não está em jogo, porque se estamos no tribunal de Cristo, então nós estamos salvos. Esse tribunal não é para efeito de condenação, mas é para efeito de galardão. Então, nesse tribunal, nós vamos receber os nossos galardões, pastor. Ali Sim. a gente vai estar recebendo, não é, as nossas premiações. E os galardões têm a ver com cargo de autoridade. Porque na parábola das minas, não é, lá em Lucas, diz que um governante saiu para tomar posse de um reino, e quando ele chegou lá, os seus patrícios disseram assim: nós não queremos que você reine sobre nós. Quem se lembra dessa parábola aí? Nós não queremos que você reine sobre nós. E esses patrícios são os judeus, que não quiseram que Cristo reinasse sobre eles. E lá, então, já que eles não quiseram, ele chamou 10 servos e entregou uma mina para cada um. E aí, quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, ele começou, então, a inquirir desses servos o que eles fizeram com as minas. E um pegou e multiplicou em 10. Aí ele falou, então, quando esse multiplicou e disse, sê tu sobre 10 cidades. Né? Tem autoridade sobre 10 cidades. Ao que multiplicou em 5, ele disse, sê tu sobre 5 cidades. E aquele que enterrou a mina e não multiplicou, ele só tomou e deu ao que tem 10, e não condenou essa pessoa. Né? Mostrando que no tribunal de Cristo a nossa salvação não está em jogo. Não condenou a pessoa. Na parábola das minas, não. Na dos talentos, sim. Porque são parábolas diferentes. E não condenou essa pessoa. Então, ele deu autoridade sobre as nações, sobre cidades, para esses que multiplicaram as minas. Então, o nosso galardão tem a ver com cargo de autoridade no reino do Messias e não com pedrinha na coroa, como muita gente pensa. Tem muita gente que pensa que a pedrinha na coroa está pesando tanto que a cabeça da pessoa vai ficar de lado assim, ó. Não é? São pedrinha, muita gente pensa que é pedrinha na coroa, mas são cargos de autoridade. Tem outro texto em Apocalipse que diz também no capítulo 3, né, ela diz que ao que vencer eu darei a ele autoridade sobre as nações. Então nós temos 2 textos que mostram que o galardão tem a ver com cargos de autoridade no reino do Messias, porque Cristo vai governar sobre a terra e vai precisar de gente para ajudar ele nesse governo. E provavelmente será nós. Tá certo? Amém. Então, respondendo a pergunta da irmã aí, o tribunal de Cristo, a nossa salvação não está em jogo, ele ocorre no céu e os galardões têm a ver com cargos de autoridade no reino do Messias. Amém. Pastor, acho que estamos chegando para a última pergunta aqui. A gente agradece ao senhor pela disponibilidade. A gente passou até mais tempo do que da outra vez. Amém. Isso é bom. Já teve gente aí pedindo aí a live 3. A live 3. O retorno. A gente pode falar sobre o 666. Exatamente. Aí sim. Aí eu trago um estudo bom, não é? Para a gente poder aqui se deliciar. Amém. A gente pode combinar. Pastor, para a gente encerrar aqui, o irmão perguntou aqui, o anticristo, ele vai saber que ele é o anticristo ou as coisas vão acontecendo e ele vai se empoderando? Olha, cara, eu acredito que ele vai saber quem ele é. Sim. Eu acredito porque quando Jesus voltar na sua segunda vinda, você não vai ter nem julgamento para o anticristo, como para os demais. Ele e o falso profeta, eles vão ser jogados vivos no lago de fogo. O fato deles serem jogados vivos no lago de fogo demonstra que eles estavam conscientes do que estavam fazendo. Eu acredito que ele vai saber quem ele é. Até porque o poder dado a ele será o poder de Satanás. Ele vai operar debaixo de Satanás. Ele não vai operar debaixo de um espírito de engano, que vai enganar ele. Na verdade, o espírito de engano vai operar através dele. Entende? Então ele vai estar ciente de todo o engano, de tudo aquilo. Então eu acredito que ele sabe exatamente quem ele é. Inclusive,
a gente, quando vai ver a escatologia islâmica, lá diz, na escatologia islâmica, que o anticristo, ele é o cavaleiro de Apocalipse 6. Está escrito assim, na escatologia islâmica. Eu vejo o Al-Mahdi, que é o chamado, o anticristo que o Islã espera, está escrito assim na escatologia islâmica. Eu vejo o Al-Mahdi escrito nos profetas. Eu vejo ele em Apocalipse, capítulo 6, não é? Vindo em cima de um cavalo branco com um arco. Os próprios muçulmanos identificam. E a gente sabe que Apocalipse 6, aquele cavaleiro que sai ali é o anticristo. Ora, se na literatura islâmica já identifica o Al-Mahdi como aquele cavaleiro, automaticamente o anticristo, sabedor de toda essa escatologia islâmica, com certeza ele sabe quem ele é. Amém. Com certeza Amém. ele sabe quem ele é. A gente vai dar só um toquezinho, porque tem mais uma pergunta, acho que é a última. Pode arrochar. É assim, sobre salvação, né? Já que a gente está falando sobre eternidade, sobre Apocalipse, a pergunta é o seguinte, do irmão Wallace. A graça, ela nos salva, não por obras. Certo? Então, o que seria que poderia produzir em nós que perdêssemos essa graça? E a gente deixaria de ser salvo. Eu acho que, uma vez salvo, não é salvo para sempre. Como muita gente pensa. Certo? Essa é a linha que eu defendo. Agora, também penso que a salvação não é tão fácil de se perder como muita gente prega por aí. Sim. Também penso isso. Uma vez que seu espírito foi recriado, a salvação não é tão fácil de se perder. Agora, eu creio que se perde a salvação em alguns casos. Sim. A Bíblia fala sobre a apostasia, apostatar-se da fé. Em Hebreus capítulo 6, lá diz que é impossível que aqueles que foram iluminados, que provaram a boa palavra de Deus, que provaram os poderes do mundo vindouro, é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Porque, de novo, estão crucificando para si o Filho de Deus. Então, lá diz que é impossível que eles sejam renovados para arrependimento. Não é impossível que eles... que Deus perdoe eles. Perdoar, sim, Deus perdoa. Agora, é impossível que eles queiram se arrepender. Eu acredito que a salvação se perde nos casos de apostasia. Porque a apostasia é quando alguém decide abandonar a fé. Essa pessoa não decide abandonar a fé porque está sob pressão. Porque está... nega Jesus, senão vou te matar. Não é isso. Tá certo? Jesus disse que se alguém confessar ele diante dos homens, ele iria confessar diante do Pai. Mas se alguém o negasse diante dos homens, ele o negaria diante do Pai. Então eu acredito que confessar a Jesus como Senhor, a gente confessa. Agora, negá-lo, muitas vezes debaixo de pressão, eu acredito que não é válido esse negar aí, como muita gente diz. Porque Pedro negou a Cristo e Deus botou ele no ministério. Pedro negou a Cristo por 3 vezes e Jesus botou ele no ministério. Negar aí, pastor, não é negar porque está sob pressão. Negar aí é negar porque realmente não quer ser salvo. E alguém pode fazer isso? Pode. A Bíblia fala que existe pecado que é para a morte. Eu digo que por esse não ore. Então tem pecado para a morte? Tem. Então tem diferença de pecado? Tem. A Bíblia fala que tem pecado que é para a morte. Eu digo que por esse não ore. Então existe tipo de pecado que é para a morte. E o tipo de pecado para a morte é justamente a apostasia. É quando alguém, ela uma vez salvo, ela não quer mais saber de ser salvo. E isso pode acontecer? Pode. O irmão Reagan, no livro A Igreja Triunfante, ele conta a história de uma irmã, certo? Que se apostatou da fé. E no finalzinho, não é? Ela disse, eu não quero mais saber de Jesus. Eu quero que Jesus vá para o inferno, ela falou. Ela não falou isso da boca para fora, ela falou isso crendo. E ali ela então se apostatou da fé.
ela veio a morrer espiritualmente novamente. Entende? Aí Foi pode dizer pecado para a morte. pode dizer que a pessoa ela não perde a salvação, ela negligencia ou abre mão de vez. Abriu mão da salvação. Então, se alguém abrir mão da salvação assim, essa pessoa, então, ela está condenada. Tem um amigo meu que ele começou a ler muitos livros. Ele era um cara muito voltado para as coisas de Deus. Tinha uma vida com Deus. Sim. Ele começou a ler uns livros de ocultismo e começou a ler outras coisas. E ele começou a ser levado por um espírito enganador. E um dia, eu conversando com ele, eu percebi aquele espírito nele, sabe? E nunca mais eu vi aquele irmão. Passaram-se alguns anos. Um dia eu estava aqui, já no Nordeste, morando aqui, e eu vi uma reportagem. A reportagem dizia assim: líder de magia negra é preso em ritual macabro por ter assassinado uma criança. Quem era o líder da seita? Ele. Naquele tempo, não é? Ele tinha papos de apostasia. Ele estava negando a graça, negando Cristo, negando o sacrifício de Cristo. Então, aquele homem se apostatou da fé. Então, a apostasia não acontece do dia para a noite. Mas a pessoa vai se chegando ao pecado, dando ouvidos a espíritos enganadores e acaba se apostatando da fé. É possível perder a salvação? Sim. Esse é um caso bíblico, que eu posso dizer que uma pessoa ela pode ser condenada. Até porque alguém que se desvia, né, deixa de ir à igreja, muitas vezes, essa pessoa, você não sabe como é que está o coração dessa pessoa aí fora. Ela pode estar falando com Deus o tempo inteiro: Deus, me ajuda a voltar, eu quero voltar, mas eu não tenho força. E quando essa pessoa morrer, muitas vezes, no leito de morte, ela pode dizer: Deus, me perdoa, me ajuda, eu não quero perder minha salvação, me ajuda a voltar para os caminhos do Senhor. Então você não pode dizer que uma pessoa que afastou do convívio, simplesmente ela está condenada. Não pode. A gente não tem poder sobre isso. Não posso dizer que está salva, mas também não posso dizer que ela está condenada. Agora, quando alguém se apostata da fé, biblicamente falando, aí sim essa pessoa está completamente condenada. Porque ninguém sabe como é que está o coração de um desviado. Beleza? Então, é assim que eu vejo essa questão da apostasia. Amém, amém. Obrigado, pastor, por mais essa live. A gente vai marcar aí uma outra, o pessoal estava pedindo. A gente vê aí para a gente falar desse assunto da marca, né? E muito obrigado, Senhor, uma bênção nas nossas vidas. Espero a gente voltar logo aos nossos cultos presenciais para o Senhor ir lá ministrar na nossa igreja novamente, né? Foi muito bom ter o Senhor lá no aniversário e vamos ter muitas vezes o Senhor nos visitando. Amém? Amém, manda um abraço com certeza. Para Elson. Mando sim, deixa comigo. Um grande abraço aí para todos, pastor Bruno, Bárbara, os irmãos, né, aí da comunidade. Um grande abraço para todos vocês. Amém. Foi um prazer estar aqui nessa live, outros amigos aí que apareceram, pessoal de Pernambuco. Um grande abraço para todos. E para mim é um prazer estar aqui conversando das coisas de Deus. É o que eu mais gosto de fazer, com certeza. Tá certo? Amém. Um abraço para todos, até a próxima live. Shalom. Shalom. Pessoal que está nos assistindo agora, próxima semana nós temos 2 lives, uma na sexta, outra no sábado. Na sexta-feira vai ser com o pastor Eliezer Rodrigues e no sábado com o amado apóstolo Guto. A gente vai estar falando sobre esses assuntos concernentes ao ministério deles. Um sobre o ministério de música e o outro sobre o ministério apostólico. Amém? Então, fica na paz. Nos vemos nas próximas lives.